Alô, galera, você de todo o Brasil, mais uma vez estamos juntos aqui, eu, professor Pedro Barreto, à minha direita o professor Rodrigo Belo, ao meu lado aqui o professor, irmão querido Felipe Novaes e o nosso querido amigo o professor Luiz Eduardo. Juntos, nós da equipe da Fórum TV, estamos aqui para trazer mais um rol de dicas para você, procurando assegurar a você uma aprovação tranquila no seu exame da ordem. Como sempre, o nosso comprometimento em nos preocuparmos e nos doarmos pela sua aprovação, nós da Fórum TV. Hoje a gente veio aqui gravar uma dica sobre um tema muito especial, que é o processo e o procedimento, dentro da visão multidisciplinar, que envolva direito tributário, administrativo e constitucional, penal e processo penal. E eu vou começar fazendo uma pergunta ao meu querido amigo Luiz Eduardo, professor fera de direito administrativo, joga no direito constitucional, no direito tributário, um grande professor de direito público, sobre qual é a questão, a novidade, não é, na Lei 9784 de 99, a lei que rege o processo administrativo federal e que sempre vem caindo no exame da ordem. Professor Luiz Eduardo está aqui comigo, manda para a galera do Brasil inteiro que estudou para o exame da ordem, qual é a dica, a novidade da 9784? Pessoal, vamos lá. Contra a 9784, a mudança que ocorreu é uma mudança pertinente a quase todos os procedimentos, seja ele administrativo ou jurisdicional. Qual é a mudança? É a ordem de preferência entre os idosos, aqueles que têm alguma doença, alguma moléstia, alguma necessidade que venha a precisar da tutela estadual mais rápido. Perfeito? Então, qual é a mudança principal? É a necessidade, né? É a possibilidade dos idosos e das pessoas que têm algum tipo de doença ou moléstia grave de perceber, de ter a tutela estadual com mais rapidez. Perfeito? Eu, sem o professor Pedro Barreto que fique chateado, eu quero te dar uma dica legal contra a Lei 9784, que é uma dica pertinente e que nunca deixou de cair. A Lei de Procedimento Administrativo 9784, desde que o exame da ordem unificou até o dia de hoje, né, nunca deixou de cair. Perfeito? Qual é essa dica? Eu quero te pedir para que você leia um grupo de artigos, e esse grupo de artigos é campeão. Qual é o grupo de artigo? O artigo 2º, que vem tratar dos princípios administrativos. Depois, artigo 13, que vem tratar das competências indelegáveis. Depois, artigo 50, que vem tratar dos atos administrativos que obrigatoriamente devem ser motivados. Depois, o artigo 53 até 55, que vem tratar de anulação, revogação e convalidação. E depois, o artigo 67 e 67, isso, 66 e 67, que traz todos os prazos da Lei de Procedimento Administrativo. Querido, se você souber essa novidade que eu acabei de falar, e esses 5 blocos de artigos, eu duvido, olha, como eu falei, o Pedro Barreto fica rindo aqui do canto, ó, eu aposto meus 2 dentes da frente que tu erra uma questão. Legal? Vamos lá, passar a palavra agora ao professor Belo. Sou mais bonito, né? Sou mais bonito, né, E o professor papai? Belo vai dar uma dica importante. Belo, o que está acontecendo agora com os procedimentos, seja ele judicial ou administrativo, em processo penal? Olha só, Luiz, essa matéria que normalmente caía na segunda fase, ela vem caindo muito na primeira fase por um motivo muito especial. O procedimento penal, o ordinário, o sumário, inclusive o tribunal do júri, que é um procedimento especial dentro do CPP, eles foram totalmente alterados pela reforma processual de 2008. Então é muito importante a gente ficar atento às novidades, tais como a citação por hora certa no processo penal, o interrogatório agora foi deslocado para o final da instrução, isso é importante, porque hoje o acusado ele vai poder contraditar toda a instrução. Além disso, a resposta da acusação 10 dias, e a regra hoje no processo penal ordinário são as alegações finais orais. Então eu peço que você dê uma olhadinha lá no artigo 394 do CPP, que traz as questões dos procedimentos. Em relação à primeira fase da persecução criminal, a fase de inquérito policial, essa parte não foi alterada no CPP. Mas é importante, matéria essa já pedida já em exame de ordem, a súmula vinculante 14, que fala do direito de vista do advogado no inquérito policial. Em relação a um inquérito policial, às vezes é muito comum cair numa prova de processo penal e de penal situações onde a autoridade policial deveria abrir o inquérito policial e não abre. E aí, por isso, para ajudar você, eu vou chamar aqui agora o meu nobre amigo,
professor Felipe Novaes, que divide comigo a segunda fase aqui no curso Fórum, para ele falar um pouquinho sobre essa questão dos crimes contra a administração pública e já iniciando o nosso estudo, dizendo o seguinte: Felipe, qual é o crime que o delegado comete ao não abrir um inquérito policial? Tá contigo. Beleza, Belo. Valeu aí, obrigado. Vamos lá, pessoal, olha só. Respondendo a questão do Belo primeiro e depois dando 2 dicas sobre os crimes contra a administração. A resposta à questão do que o Belo coloca é: o delegado de polícia devia ter instaurado um inquérito policial, não instaurou. Não instaurou por quê? Não é isso que a gente tem que pensar. Se não instaurou, e a questão te disser isso, por um interesse ou sentimento pessoal, o crime praticado por ele é prevaricação. Não instaurou porque recebeu um dinheiro, corrupção. Não é? Então, a depender do porquê não instaurou, isso caracteriza um crime diferente dentro dos crimes contra a administração pública. Primeiro, prevaricação, clássico, retardar ou deixar de praticar ato de ofício indevidamente ou praticá-lo contra dever funcional. Se o delegado deixou de instaurar o inquérito quando devia instaurar, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, e aí lembrem-se, o sentimento pessoal pode ser amizade por alguém, pode ser amor por alguém, isso caracteriza o crime, beleza? Agora, se ele recebe um dinheiro, corrupção passiva. Recebeu um dinheiro para não instaurar um inquérito policial, corrupção passiva com aumento de pena do parágrafo, já que ele deixou de instaurar o procedimento em virtude da vantagem indevida que ele obteve. Para fechar e passar a palavra para o próximo professor, que é o Pedro, eu quero só lembrar vocês o seguinte: crimes contra a administração, galera, podem ser praticados por particular. Os crimes contra a administração próprios de funcionário podem ser praticados por particular, pessoal? Sim, não é? Quando o particular estiver em concurso de pessoas com o funcionário. Se o particular está em concurso de pessoas com o funcionário, é possível caracterizar o crime para ele. A princípio, os crimes contra a administração de funcionário são só próprios de funcionário, só ele pode ser o sujeito ativo. Se fizer junto com particular, tem concurso de pessoas, ambos respondem pelo crime funcional, pelo peculato, pela corrupção, pela prevaricação que a gente acabou de ver. Vou passar para o meu amigo Pedro Barreto, fazendo a ele uma pergunta, a gente conversava sobre isso, a possibilidade ou não de se impetrar mandado de segurança na pendência do processo administrativo fiscal. Acho que isso cai na prova. Beleza, galera? Valeu, galera. Excelente pergunta do professor Felipe Novaes para a gente fechar esse rol de videodicas. Quando eu estou com um processo administrativo fiscal instaurado, porque o contribuinte fez uma impugnação ao ato administrativo, o que devo perceber? As impugnações administrativas, assim como os recursos administrativos em matéria tributária, gozam de efeito suspensivo. A impugnação, a reclamação e o recurso administrativo dentro do processo em matéria tributária suspendem a exigibilidade do crédito. Isso é uma exceção à regra geral pregada pela Lei 9784, regra geral que anuncia que os recursos administrativos não têm efeito suspensivo. Como no direito tributário, a simples interposição da reclamação e do recurso suspendem a exigibilidade do crédito, o que você deve perceber? Se o processo administrativo fiscal está em andamento, o administrado, o contribuinte, não está mais sob coação. O efeito coator do ato de lançamento é cortado pela interposição da reclamação administrativa. Então, se o PAF está em curso, eu já coifei o ato coator e já está suspensa a eficácia dele. Logo, eu perco um pressuposto para caber a impetração do mandado de segurança. Eu não posso impetrar o mandado de segurança, por quê? Porque eu só posso impetrar mandado de segurança, repressivo principalmente, para afastar um ato da administração quando eu estou sob a coação. E do momento em que o processo administrativo já assegura a suspensão da exigibilidade do crédito, não há mais efeito coator, você é carecedor para impetrar mandado de segurança. Então, na prova, a minha dica é, para a prova de tributário, administrativo e constitucional, não cabe impetração de mandado de segurança, porquanto perdura processo administrativo fiscal em andamento. Mas não vacile. Se eu ainda não tenho o processo administrativo fiscal em andamento, é evidente que cabe não só o mandado de segurança, como cabe a ação ordinária, a ação anulatória. Se o lançamento foi feito, eu quero me insurgir contra ele, mas não interpus minha reclamação administrativa, eu estou sob a coação, eu posso tanto ajuizar a ação anulatória, como se eu tiver os pressupostos do mandado de segurança cumpridos, não passaram 120 dias, prova pré-constituída, direito líquido e certo, comprovável na impetração, eu posso impetrar o MS. Então essa é a minha dica e esse é o nosso rol de dicas. A gente aguarda você aqui na Fórum TV, a melhor e mais unida equipe do Brasil, comprometida com a sua aprovação. www.cursoforumtv.com. Um beijo no seu coração.